fazer o link para a NAI, porque acho que o assunto que a NAI vai trazer hoje tem uma ligação direta com esse contexto, não é, NAI? Total, total. Renato, bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ouvir esse episódio. Tem a ver exatamente com isso que a Ana trouxe, porque só que linkado ao mundo dos negócios, né? Eu quero trazer exatamente uma pergunta. O mundo já entrou na sua sala de reunião? Você que está aí montando a estratégia, montou, né, já a estratégia da sua empresa, será que é só um plano ou será que você já foi atropelado por uma notícia desse início de ano? Imagina a cena, você é a liderança, tem um plano lindão, cheio de metas, orçamentos, lançamentos, expansão, tudo lindo, redondinho. Aí acontecem pequenas coisas, aparentemente pequenas, né? Uma fala, um decreto, uma crise, a própria eleição que vem por aí, conflitos, e aí o frete muda, a moeda dança, o fornecedor trava e o cliente recua e o investidor aperta. É isso que está acontecendo, mas o perigoso é a gente achar, Ana, que isso é um evento, que é o evento em si, né, as coisas que estão acontecendo. E, na verdade, a grande ilusão é que isso não é mais uma exceção. A gente está num mundo realmente de instabilidade. E aí você chega nessa mesma sala de reunião para falar de planejamento nas empresas e a pergunta que não quer calar é qual que é o seu plano para o trimestre? E a gente está ficando sem respostas. Então, eu trouxe aqui dois jeitos práticos para a gente olhar isso em duas fases também. Uma é entendendo esse jogo de tabuleiro todo que a Ana fez aí lindamente um resumo de um pedacinho do Top Risks. A outra é a gente tentando responder sem entrar em pânico, né? Afinal de contas, as empresas, os negócios, a vida da gente tem que continuar. Então, eu elenquei também alguns influenciadores que vão agitar as relações dos negócios agora em 2026. Mas esqueça tudo que vocês estão pensando aí sobre influenciadores. Os influenciadores são novos agora. O primeiro deles é exatamente o poder dos influenciadores não políticos. Uma pesquisa dos Estados Unidos feita por Columbia e Harvard alertou sobre o paradoxo da política e descobriu-se que os influenciadores apolíticos se mostram 3 vezes mais persuasivos do que aqueles que falam especificamente sobre política. E um exemplo quente, né, do que vem pela frente foi o que aconteceu aí em Havaianas no final do ano. A gente não precisa nem se estender aqui, mas há um ponto de atenção aqui para as empresas, que é uma lição clara. Você tem que aprender a escolher muito bem seus influenciadores e cuidar desse roteiro. O segundo influenciador aqui que a gente tem para 2026 é Copa do Mundo, né, para os negócios. E aí, aqui, o ponto é a criatividade como diferencial num momento em que a Copa do Mundo tende a ser top 3 na agenda da gestão de muitos segmentos que aproveitam esse momento, né, para expor suas marcas para os negócios. O ponto aqui é que a gente está num cenário onde a inteligência artificial ela comoditiza várias iniciativas empresariais. Então, a grande recomendação, né, o grande insight aqui é como que a criatividade pode emergir de um verdadeiro fator de diferenciação. Muito provavelmente é pela capacidade humana de inovar, de pensar fora da caixa, de gerar emoção, e aí sim você trazer a inteligência artificial para escalar boas coisas para as suas campanhas. E, muito provavelmente, um ponto de atenção da Copa é que será que a agenda de Day não volta para as discussões? Talvez essa Copa seja uma das mais inclusivas. Primeiro, porque ela acontece, ou mais conturbada também, né, diante do cenário geopolítico. A Copa acontece no Canadá, Estados Unidos e México, e ela terá pela primeira vez 48 seleções contra 32 habituais. Então, pode ser que a gente tenha temas relativos a isso também pipocando por aí. Mas os verdadeiros influenciadores da lucratividade das empresas são realmente influenciadores que a Ana já trouxe aqui. A geopolítica, a política, tecnologia e clima.
esses notáveis influenciadores, eles responderam por 43% da variação de lucratividade entre as empresas no período entre 2020 e 2024, segundo uma análise do Boston Consult Group. E cada vez mais a política gera surpresas que vão reverberar aí as salas de reuniões de todo mundo. Então, não só os futuristas precisam se preocupar, mas todos nós que estamos num ambiente corporativo. Cada vez mais a política, a geopolítica, esses influenciadores estão convocando as empresas a montarem seus war rooms para reagir em tempo reais aos grandes problemas que a gente vem enfrentando dessa instabilidade. Diga-se de passagem, todo esse movimento aí no início do ano que faz as empresas repensarem o que não lembro a palavra que a Ana usou, mas o que a retomada, a tomada da Venezuela, né, e o desejo de absorver a Groenlândia trazem aí para os negócios. A gente já falou disso aqui ano passado em alguns momentos. E, por fim, gente, o último influenciador aqui é a mudança da força de trabalho para uma força de trabalho mais mista e orquestração entre os tipos de modelos, né? Então, muitas empresas elas estão sendo chamadas de orquestradoras intencionais, porque elas amadureceram essa ideia de você integrar diferentes ecossistemas, os colaboradores internos, os terceirizados, parceiros, freelancers e até tecnologias que não sejam próprias. E, obviamente, tem um grande benefício nisso tudo, que é você ter talentos especializados e diversificados e aumentar aí significativamente sua produtividade e inovação, já que você não fica imerso só dentro da sua empresa. E aí, para finalizar aqui, voltando ao tabuleiro, queria deixar algumas dicas finais sobre como a gente lidar com isso tudo, né? Então, a primeira delas é trocar planejamento por leitura contínua. Então, antes a gente olhava para cliente, concorrente, produto, agora a gente tem que olhar para regulação, polarização, cadeias globais, tecnologia, clima e energia. Não dá mais para a gente tratar a política como um assunto que fica do outro lado da empresa, né? Que não faz parte da empresa. A gente tem que parar de prever futuro e começar a treinar futuro. Prever é um pouco arrogante, de certa forma. Treinar é um pouco mais, talvez, inteligente. Então, na hora de fazer seus planos, pensar em cenários otimistas, aqueles que são restritivos e regulatórios, que têm ruptura tecnológica. E mais do que isso tudo, que você faça uma pergunta que dói, né, para a sua empresa. Será que se isso acontecer, o que quebra primeiro? Seu caixa, seu supply, sua reputação, seu time. Terceiro ponto, escolher suas brigas e suas neutralidades. Nem toda pauta merece posicionamento, nem todo tema merece silêncio. Então, o jogo aqui é coerência e sobrevivência. Você não precisa se expor em tudo e você também não precisa reduzir a sua exposição em tudo. Tem que achar esse equilíbrio e, às vezes, no mundo de hoje não é fácil. E, por fim, construir a resiliência como produto dentro da empresa. Porque, no final das contas, a resiliência empresarial passa a ser uma reengenharia da própria empresa. Então, você diversificar fornecedores, mas diversificar de verdade, reduzir dependências críticas, desenhar operações com modularidade e pensar em gatilhos de contingência, porque a fragilidade dos mercados hoje deixa as empresas também muito mais frágeis. E eu termino essa análise que eu fiz pensando o seguinte: se o mundo está fora de controle, a estratégia que a gente faz para as empresas não pode ser um castelo de vidro. Ela precisa ser um sistema cada vez mais vivo. Vocês estão prontos aí para esse 2026, Renato Grau?